Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje, gente, eu venho compartilhar com vocês todos os meus gastos do mês de março, né? E como eu já mostrei aqui pra vocês na capa, no título do vídeo, foi um mês extremamente difícil. Se não me engano, o mais difícil desde que eu comecei aqui no YouTube, tá? Tiveram muitos acontecimentos, muitas alterações que me fizeram, né? Que foi uma consequência aqui de um desequilíbrio emocional que me fizeram gastar mais do que eu tinha estimado, tá? Então, se você quer saber aqui quanto que a gente ficou no negativo e tudo que aconteceu, tá, gente? É um pouquinho aqui de bate-papo, um pouquinho de conversa. E se você quer saber tudo o que aconteceu, enfim, vem comigo. Já começo dizendo, gente, que a vida não são só números, tá? Por mais que a gente faça um planejamento, por mais até que a gente goste desses controles, a vida não se resume só a isso, tá? E pra mim, o meu emocional, ele impacta diretamente nas minhas finanças, tá? No meu modo de me comportar perante o dinheiro. E o que aconteceu com vocês? Eu vou falar assim, bem brevemente, porque não é um diagnóstico ainda, tá? Eu não passei no médico, estou aguardando uma consulta. Mas, na minha opinião, é uma possibilidade de diagnóstico, tá? O que aconteceu? Eu acredito que eu esteja entrando em uma menopausa precoce, tá? O meu ciclo atrasou, né, 21 dias nesse mês, né? Então, mês de 31 dias, 2/3 desse mês, eu passei louca, tá? Desequilibrada emocionalmente, porque eu fiz alguns testes de gravidez que deram negativos, tá? Fiz 3 testes que deram negativo. Depois desses 21 dias de atraso, a minha menstruação veio. Eu estou com um ciclo agora, né? Nesse último ciclo foi de 55 dias, o que não é normal, né? O meu ciclo, ele vem aumentando com o passar do tempo, né? Dos meses. Era de 28, foi 35 e nesse mês em específico foi 55. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Tá? E aí, isso me desequilibrou bastante, né? Principalmente ali pelo lado emocional, porque com a menopausa, né, a gente não tem mais filho e a gente também tem aquele medo, né? Será que a gente vai precisar de hormônio, né? Enfim, né? De toda essa situação nova que a gente não sabe, né? E também por conta da possibilidade de não ter mais filhos, né? A gente não é algo assim que eu queira, mas é aquele Deus me livre, mas quem me dera, sabe? A gente queria, mas a gente não para assim, sabe? Pra ter, é só se Deus mandar mesmo. Então, é uma coisa assim, meio pesado assim pra gente como mulher, sabe? Porque a gente tem muito medo. E fora, e se não for isso, né? Pode ser alguma outra alteração, algum cisto, não sei, né? Não sei, eu não fico pesquisando, tá, gente? Antes eu jogava no Google pra ver o que era, tal, mas aí isso me gerava mais ansiedade. Então, eu não pesquiso mais. Eu marquei aqui o médico, eu estou aguardando. Tá? Então, nesse mês aqui de abril, eu vou passar no médico e a gente vai saber, vai fazer exames e vai saber o que está havendo, tá? Mas eu, Nina, acredito que seja uma menopausa precoce, tá? E por quê? Porque toda a minha família teve essa menopausa precoce bem jovens, tá? A minha mãe, ela foi, eu acho que se eu não me engano, com 36 anos. A minha tia, que é a irmã da minha mãe, elas são 3 meninas, né? As outras duas foi uma com 36 e uma com 37, tá? Então, nesse ano eu faço 37. Então, como agora meu ciclo tá ficando mais espaçado, eu acredito que talvez esteja acontecendo, esteja iniciando isso pra mim, tá? Se for um assunto que vocês queiram, né? Porque aqui a maioria do meu público é mulher, não sei se isso é um tema comum, mas se vocês quiserem depois, né, no final do mês ou no próximo mês, eu comento o que aconteceu, tá? Ou eu faço um vídeo específico, né, se tiver algum gasto com isso. Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui uma sugestão, tá? Falando, Nina, compartilha sim, porque eu acho que informação e mostrar um pouquinho do que a gente passa também nunca é demais, tá? Então, eu passei por essa crise, né, essa crise de ansiedade, né, porque a gente fica assim, com o emocional abalado por tudo isso, por todos os medos, independente do que seja, e também com muita alteração hormonal, tá, gente? Eu sou uma pessoa, assim, que dificilmente eu choro, tá? Eu fui criada como choro é demonstração de fraqueza, então eu não choro em quase hipótese nenhuma. E nesse mês eu chorei demais, gente. Então, sabe aquela alteração, aquela montanha russa? Numa hora você tá bem, na outra você tá irritada, na outra você tá nervosa, na outra você tá chorando, sabe? E eu vivi isso muito, sabe, gente? Esses 21 dias de atraso foram 21 dias que eu me senti numa TPM extrema, sabe, gente? De muita irritação, muita sensibilidade, muito tudo, tá? Parece que tudo era muito grande, todos os sentimentos, tá? Se era raiva, eu tinha muita raiva. Se era sensibilidade, eu tinha muita sensibilidade. Se era alegria, eu tinha muita alegria, sabe? Assim, eram sentimentos muito à flor da pele, muito extravasados, assim, muito intensos, tá? Então, eu vivi isso e mais um sintoma, né, gente, de que eu acredito que seja alguma alteração hormonal ali também, por conta dessa menopausa precoce, tá? Como eu disse pra vocês, ainda não é um diagnóstico, mas no meu modo, né, aqui na minha família, no meu histórico familiar,
é sim uma grande possibilidade. Então a gente viveu tudo isso e pra mim, Nina, quando eu tô no momento assim de mais ansiedade, né, e também de TPM, eu preciso comer doce. Tá, gente, assim, sendo bem honesta, eu desconto no doce muito das minhas condições externas, tá? E o que aconteceu? Eu comprei muito doce, tá? A gente gastou muito. Antes, a Nina, sem ser nesse mês de março, né, que foi um mês totalmente atípico, antes de gastar, eu previa, né, quanto que eu iria gastar e via se encaixava ali no meu planejamento, né? Então eu já sabia, se eu fosse comprar um bolo, eu sabia que aquele bolo aonde iria impactar, aonde que eu precisaria tirar dinheiro. Dessa vez, gente, eu fiz ao contrário. Primeiro eu gastei para depois lançar. Então, na verdade, não foi um planejamento, foi só uma anotação de gastos, porque eu não planejei, não era gastos planejados, eu não sabia se eu podia comprar. Eu simplesmente comprava e depois anotava. E aí, claro, quando eu anotava, eu via que eu tava no negativo, tá? Então foi assim uma situação bem difícil e ver esses números negativos foram ainda piores. Eu me senti ainda mais desanimada, mais frustrada, né? Porque, enfim, né? Vocês podem imaginar tudo o que aconteceu comigo nesse mês. E claro que ver os números negativos piorou tudo isso e aí eu gastava mais, sabe? Vivia aquele ciclo mesmo vicioso de estar mais triste, aí eu pedia mais doce, aí eu falava, via mais negativo, aí eu gastava mais. E foi mesmo nessa bola de neve negativa nesse mês de março, tá? Mas eu decidi mostrar pra vocês a realidade nua e crua, porque a vida é assim, né, gente? A gente não tá equilibrado sempre, a gente tem que sim cuidar da nossa saúde, porque a nossa saúde, né, o nosso comportamento dita como que vai ser o nosso controle ali financeiro também, porque para mim, Nina, estão totalmente relacionados o meu bem-estar, né, o meu equilíbrio emocional e também agora hormonal com o jeito com que eu lido as minhas finanças. Então, eu gastei mais, extrapolei mais. Além disso, ainda tiveram 3 coisas que aconteceram, gente, para potencializar o meu gasto, né, gente? Porque assim, né, bobagem a gente gasta pouco, né? Já que é para ultrapassar, a gente ultrapassou muito. E o que que houve? A primeira coisa foi a minha avó, a gente iria na casa dela num dia, né, e aí eu liguei pra ela porque a gente tem esse costume, né, de perguntar se ela quer que leve alguma coisa, porque ela já tem 84 anos, a gente não deixa ela ir sozinha no mercado, então a gente quando vai lá tem que levar alguma coisa, porque normalmente ela não tem, assim, grandes quantidades, e ela já estava com visita em casa. Aí eu liguei e falei, vó, a senhora precisa de alguma coisa? Quer que eu leve alguma coisa? E era horário de janta, né, horário tipo de noite, de tarde pra noite. E aí ela pediu pra que eu comprasse pizza, eu comprei. Ela disse que me daria o dinheiro depois, e claro, óbvio, né, gente, que eu não aceitei. Imagina, minha avó, ela fez e faz tanto pela gente, levar a pizza ali, e ainda que a pizza que a gente ia comer era o mínimo. Então, a gente gastou esse gasto, né, teve esse gasto que não estava previsto, que deu ali R$ 200. No outro dia, a minha cunhada, né, essa segunda situação, a minha cunhada ligou perguntando se podia ir em casa. E assim, financeiramente, não podia, né? Por quê? Porque a gente já tava passando por tudo isso. Mas eu não tive coragem de dizer não, tá? Então, quando a gente não tem coragem de dizer não, a gente também às vezes se prejudica, que foi nesse caso. Então, eu disse que ela podia vir, né? Ela veio em casa, a gente pediu pizza porque ela avisou meio em cima da hora, sabe? E eu também não tava com saco, com paciência de ir pra cozinha, né? Porque as semanas já estão tão corridas, né? Durante a semana, tanta coisa pra fazer, que no final de semana o que a gente menos quer é ter mais trabalho, assim, de casa, né? De fazer coisas assim, então, enfim. E aí a gente comprou mais pizza, então foi quase mais R$ 200, foi 100 e pouco. Então, assim, gente, em 2 dias a gente gastou 300 e pouco com pizza, tá? Na categoria de lazer. Então, por isso que vocês vão ver essa nossa categoria de lazer bem estourada, tá? Porque foram por conta desses 2 eventos que foram, pior ainda, a gente, no mesmo final de semana. Aconteceu também que as crianças ficaram doentes, tá? Eles ficaram gripados e a gente teve que comprar xarope e também que deu um probleminha aqui no nosso banheiro. A gente teve que mexer aqui no vaso sanitário e a gente gastou ali em torno de R$ 50, tá? Então, por um orçamento que já estava tão prejudicado, todos esses gastos, né? Qualquer gasto, por mínimo que seja, ele prejudica ainda mais, tá? Então, já desabafei, já falei demais, já tô até aqui com a boca seca de tanto falar. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês todos os nossos envelopes, todos os nossos gastos, tá? Eu já adiantei aqui, gente, porque eu sabia que eu ia falar demais na introdução, né? E vídeo aqui de 40, 50 minutos ninguém merece. Eu sei que vocês não teriam paciência de me ouvir, ainda mais pra falar dessas coisas ruins, tá, gente? Mas como eu disse pra vocês, eu só resolvi falar porque eu acho que é a vida acontecendo, né? A gente vai passar por momentos bons e ruins, e eu acho que muitas vezes mostrar pra vocês a realidade de que a gente erra também, que a gente cai, mas que a gente se levanta e que a gente continua, tá? Porque esse mês aqui, gente, foi o mês que eu queria desistir. Juro que foi o mês assim que eu falei, gente, não dá, sabe? Pra quê, né? Se eu não tivesse muito claro na minha mente o porquê que eu faço tudo isso, tá, gente? Eu não faço tudo isso
pra ter vídeo aqui no YouTube. Eu não faço tudo isso pra vocês me assistirem. Claro que eu amo estar aqui, tá, gente? Eu faço isso daqui mesmo de coração, de amor mesmo. Mas eu não faço isso daqui pra estar aqui, não faço isso daqui pra mostrar pra vocês. Eu faço tudo isso daqui porque é somente através disso daqui que eu consigo economizar dinheiro, que eu consigo investir nos meus sonhos, que eu tenho a possibilidade de chegar a R$1 milhão, que eu tenho a possibilidade de viajar todo ano com a minha família, de ter uma reserva, de comprar as coisas que eu desejo, de ir a shows que eu quero, sabe? Então, isso daqui, gente, é mais do que, assim, fazer porque a gente gosta, é fazer com objetivo, né? É ter um motivo pra fazer. E foi somente por ter esse motivo, por saber o porquê eu faço isso, que eu continuei, tá, gente? Porque senão eu acho que talvez, se eu não tivesse muito claro o que isso daqui me proporciona, talvez eu tivesse desistido. Não desistido de tudo, mas desistido esse mês, sabe? Ah, eu vou gastar, não vou lançar mais nada, sabe? Deixa... Mês que vem eu começo de novo, mas não, tá, gente? Eu continuei anotando ali, sangrando, chorando. Ai, meu Deus, por que eu gastei? Mas eu anotei tudo e vou compartilhar agora com vocês. Então, vou pegar aqui os meus envelopes, as minhas categorias. Vou mostrar aqui pra vocês agora como que a gente ficou nesse mês de março, tá? Na categoria aqui, gente, de supermercado, a gente tinha estimado gastar 1.950, mas na verdade a gente gastou 1.135,72, tá? Então, aqui nessa categoria, a gente ultrapassou, ó, 185,72, tá? E por que eu acredito que eu ultrapassei tanto nessa categoria? Porque depois, né, a gente, antes da metade, ali, na metade do mês, na segunda, terceira semana, a gente já tinha ultrapassado na categoria de lazer, então eu tive que comprar muitas coisas pra fazer em casa, né, pra tentar economizar, pra não comprar lanche, pra não comprar pizza, né, pra não ter essas coisas, então a gente gastou mais, também porque o nosso estoque, muito do nosso estoque estava zerado, e também porque na escola das crianças eles levam lanche, tá? Então, eles levam geralmente bisnaguinha, eles levam bolacha recheada, cookies, danoninho, suco. E são coisas, gente, desculpa a sinceridade novamente, tá? São coisas que eles não consomem todos os dias em casa, tá? Claro, eles tomam danoninho? Tomam, mas não todos os dias. Eles tomam suco? Tomam, mas não todos os dias, sabe? Se eles querem comer alguma coisa em casa, a gente dá bisnaguinha, por exemplo. Mas a gente não dá a fruta junto, a gente não dá o suco, a gente não dá o danoninho. E na escola, eles têm que levar tudo isso, tá? Então, eu não me atentei que a gente iria gastar mais dinheiro com as crianças levando lanche, tá? Então, foi por isso também. Então, ó, aqui nessa categoria de mercado, a gente ultrapassou R$ 185,72. Eu acho que eu vou aproximar só um pouquinho, porque aí eu acho que vocês conseguem ver melhor, né? Aí agora, na categoria aqui de abastecimento do carro, a gente tinha estimado gastar 750, mas gastamos 849,13. Então, ou seja, a gente ficou negativa em R$ 99,13. Então, ó, aqui a gente tá negativo, 99,13. E aqui eu acredito, gente, que talvez eu tenha estimado errado. Meu esposo, ele também, ele foi uma vez, né, em outra cidade. A gente foi lá no nosso bairro antigo. A gente teve que ir lá pegar algumas coisas também. A Mari foi no dentista, que também é lá na nossa cidade antiga. Então, assim, a gente fez algumas viagens, assim, entre aspas, né? A gente foi para alguns lugares que a gente não tinha, quando eu fiz o cálculo, eu não tinha estimado, tá? Então, talvez aqui tenha sido mais um erro mesmo meu de cálculo, de quanto que a gente ia gastar, do que realmente ter gastado a mais, tá? Então, aqui a gente ficou negativo em 99,13. Então, aqui é o total, a gente já ultrapassou R$ 284,85. A próxima categoria, que agora é de lazer, que vocês vão ver o que aconteceu, né, gente? Como eu já mostrei aqui, já falei pra vocês, a gente tinha estimado gastar R$ 540, que era um valor, assim, gente, super ok, tá? Gastar em média de R$ 100, 120 por semana. É o sonho de qualquer um, né? Mas, infelizmente, aqui a gente cometeu esses erros, né? Algumas coisas mesmo que acontecem, que fogem do financeiro. E a gente gastou R$ 638,05, tá? Então, aqui, ó, em lazer, a gente ficou negativo em R$ 98,05, ó, 98,05. Então, eu vou retirar aqui nosso lembrete de negativo. E apenas nessas três categorias, aqui as três primeiras, a gente já está negativo em R$ 382,99. Sim, gente, quase R$ 400 negativos. Para vocês verem como que o barato foi louco nesse mês. Agora aqui na categoria de imprevistos, a gente tinha estimado gastar R$ 300, mas gastamos R$ 371,13, ou seja, ficamos negativos em R$ 71,13, ó.
aqui da categoria de imprevisto, 71,13, né? Como eu disse pra vocês, a gente gastou ali em média de R$50 pra consertar aqui o vaso sanitário. A gente gastou também com xarope, a gente teve que comprar 2 vezes o xarope para as crianças e também tiveram algumas marmitas, né, algumas outras coisinhas assim que foram gastos pequenos, né, que muitas vezes a gente, né, deixa passar, a gente não, né, não, mas é só R$20, mas é só 30, e aí quando a gente soma, né, em 30 dias, dá esse valor aqui de gasto, gente, de R$371, tá? Então eu acho que é por isso que é tão importante a gente marcar todos os nossos gastos, porque se a gente for ali negligenciando 20, 30, 40, 50, quando a gente for ver, ao final de 30 dias, gente, é muito dinheiro, tá? E acaba aqui com qualquer orçamento. Então, aqui nessa categoria, né, somando as 4 primeiras categorias, nós estamos negativos em R$454,03. Agora, na categoria de remédios, a gente podia gastar R$250, e aqui nós gastamos R$253,31, tá? Então, a gente ficou negativo aqui em R$3,31, e agora estamos negativos no total em R$457,34, tá? Então, aqui em remédios, R$3,31, né? Foi uma diferença muito pequena. Então, acredito ali que seja por variação de preço mesmo, né? Quando eu vou fazer meu planejamento, eu estimo um valor, jogo um pouquinho a mais, mas às vezes pode ter sido um reajuste ou uma cobrança, por exemplo, de frete, né? Para entregar, enfim. Então, que deu essa diferencinha aqui, mas uma diferencinha bem pequena. Agora aqui, na categoria, né, de casa aqui, de manutenção da casa, que foram as coisinhas que a gente comprou. Tinha o varal de chão, a gente tinha estimado gastar R$100 e a gente gastou R$89,97, então a gente ficou positivo em R$10,03. As 2 saboneteiras a gente tinha estimado gastar R$70, mas gastamos R$59,98, então a gente ficou positivo em R$10,02. O tapete da entrada aqui do nosso apartamento, né, aqui pra ficar no hall, a gente tinha estimado gastar R$30 e gastamos R$16,99, então ficou positivo em R$13,01. E as 2 cópias aqui da chave, tá? A gente tinha estimado gastar R$40, mas gastamos 17 em 2 cópias, tá? Eu não iria fazer a cópia, porque a gente ia comprar a fechadura, mas o meu esposo resolveu fazer, porque estava realmente perigoso, né? A gente estava vivendo ali na corda bamba por ter apenas uma chave, então a gente resolveu fazer, e a gente espera em breve ter a oportunidade de comprar a fechadura, tá? A gente já pesquisou, eu acho que essa fechadura aqui, eu acho que é em torno de R$150, R$180, então talvez a gente espere um pouquinho. Então, nessa categoria aqui de chave, a gente conseguiu economizar R$23. Então, eu vou somar aqui agora com vocês, tá? Então, 10,03, mais 10,2, mais 13,1, mais R$23. Então, aqui nessa categoria, a gente conseguiu economizar R$56,06, né, gente? Até que, enfim, uma categoria positiva. Então, ó, aqui em manutenção, vamos ver aqui quanto de dinheiro sobrou. Então, 50, 52, 54, 56, mas estamos negativos, né, gente? A gente estava aqui negativo menos 457,34. Então, agora falta ainda, estamos negativos ainda em R$401,28. Agora, na categoria de filhos, a garrafa da Mari levar pra escola, tá, gente? A gente comprou uma garrafa bem baratinha, que acabou quebrando, e por fim a gente achou depois a outra garrafa da Mari, tá? Então, aqui a gente tinha estimado gastar 20, gastamos R$12,99, ficamos positivo em R$7,01. O abajur, a gente tinha estimado gastar 50, gastamos R$43,07, já com a lâmpada, tá? Então, aqui nós ficamos positivos em R$6,93. E pro aniversário da Mari, a gente tinha estimado gastar 30 e gastamos R$21,90. Então, ficamos positivos em 8,10. Então, 7,1 mais 6,93 mais 8,10. Então, aqui nós ficamos positivos em R$22,04. Então, aqui, ó, na categoria de filhos, ficamos com esse valor, ó, de R$22, mas estávamos super negativos ainda em menos 401,28. E agora estamos negativos em 379,24. Sim, gente, dá uma agonia, né? Ver quanto dinheiro assim tá negativo, eu sei. Eu me senti isso o mês inteiro e eu posso dizer pra vocês o quanto é ruim, tá? Mas eu acho que tudo que acontece na nossa vida é pra que faça que a gente cresça, né? Que a gente amadureça, que a gente possa ser uma pessoa melhor. Então, eu quero levar, assim, esse sentimento, né? Esse sentimento ruim, esse mês ruim pra vida, pra que eu me planeje mais, pra que eu cuide mais da minha saúde, pra que isso não aconteça mais.
Agora aqui na categoria de diversos, a gente comprou o sapato do meu esposo, né? A gente tinha estimado gastar 190, mas gastamos 170,99, então ficamos positivos em 19,01. A recarga do celular, a gente coloca R$20 no meu e R$20 no da minha mãe, mas eu só coloquei no da minha mãe já com o intuito de economizar, então ficamos positivos aqui com R$20. Então 20 mais 19,01, a gente ficou positivo em 39,1. Então aqui, ó, em diversos, é pra gente ter 39. Então, 20, 30, 35, 37, 39. Mas estávamos negativos, né, gente, em 379. Então, menos 379, 24. Então, agora estamos negativos em R$340,23. Na categoria de Nina, eu tinha estimado gastar R$50, mas eu gastei um pouquinho mais. Gastei R$63,77, então aqui a gente ficou negativo em R$13,77. E aí, agora estamos negativos no total em R$354, tá? Então, aqui, Nina, ó, ficamos negativos em R$13,77. Confesso pra vocês que eu poderia ficar sem gastar, tá, gente? Eu poderia ali tentar me esforçar pra não comprar minhas coisas, enfim, né, me sacrificar um pouquinho. Mas eu estava em uma fase tão sensível que eu não conseguia me sacrificar, tá? Pra mim, ali já era um sacrifício anotar, estava sendo tudo muito difícil. Então, eu decidi não tirar essas coisinhas que eu queria comprar, né? A rena, o creme pro pé, né? Como meu pé estava muito fragilizado ali, né? Tava sentindo algumas dores, eu estava com algumas rachaduras. Então, eu achei melhor comprar e pelo menos ali nessa parte, assim, de Nina por Nina, pelo menos me sentir um pouquinho melhor. A custo do meu financeiro ruim, né, gente? Diga-se de passagem. Aqui pro canal, a gente tinha estimado gastar R$10, né? Caso eu precisasse imprimir colorido, não precisou, tá? Então, a gente não gastou. Então, aqui a gente ficou positivo em R$10. Então, aqui, ó, a vida com planejamento tem aqui os R$10, que era da nossa impressão que a gente não fez. Então, agora nós estamos negativos em R$344. E, por fim, aqui na categoria de aniversários e presentes, para minha amiga, a gente tinha estimado gastar 170, gastamos 155 e ficamos positivos em R$15. E pro meu priminho, a gente tinha estimado gastar 110 e gastamos 111,12, tá? Então, aqui 15 menos 1,12, que a gente ficou negativo, é pra gente ter aqui, nessa categoria, R$13,88. Então, eu acredito aqui que vai ter R$14. Ó, exatamente isso. Então, aqui nós temos R$14, mas estávamos negativos em 344, então, menos 344. Então, gente, nesse mês de março, nós ficamos negativos em 330,12, ó. Exatamente isso, gente, R$330,12, tá? É um choque, tá? É um choque pra vocês, foi um choque pra mim, mas, gente, é a vida acontecendo, né? Enfim, eu não soube lidar com várias coisas, né? Com vários sentimentos, várias alterações ali de comportamento. E por isso, eu fiquei negativa a esse ponto, tá? Então, é bom que vocês saibam de que quando a gente só anota os nossos gastos, né? Sem fazer o planejamento, é isso que acontece, tá? Então, eu reforço aqui mais uma vez pra vocês a importância da gente planejar antes de gastar, tá? Porque depois que a gente gasta, não tem muito o que fazer, né? A gente pode ali tentar remanejar, mas eu acho que o primordial é a gente anotar, a gente fazer esse planejamento antes mesmo de gastar, tá? Como vocês sabem, a gente tem aqui, ó, deixa eu desaproximar vocês pra ficar melhor. Ó, a gente tem aqui a nossa reserva do mês, que o que acontece? Quando a gente fica no positivo, a gente coloca todo mês ali 50, 60, 70 reais, um dinheiro, né, que a gente consiga. E aí, quando a gente fica positivo, esse dinheiro fica acumulado. A gente não tira esse dinheiro daqui. Então, ao longo dos últimos meses, a gente conseguiu ficar no positivo. Então, eu consegui acumular aqui um dinheiro. Então, a gente vai abater, tá, esse valor aqui. Antes que eu tire aqui, gente, da minha reserva financeira, eu tenho essa reserva do mês, tá? Então, ela é como se fosse ali, gente, uma boia, tá? Antes do barco vir me socorrer, eu tô me afogando. Antes do barco vir me socorrer, eu já tenho aqui minha boia, então ela é minha boia. A minha reserva financeira, aquela grande dos meus 3 meses do meu custo de vida, é o barquinho que vai me salvar, que vai me tirar daquela situação ruim. Mas essa daqui é a boia que faça com que eu não me afunde, tá? Com que eu não morra. Então, eu acho, assim, primordial. E todo mundo que puder fazer essa categoria aqui de reserva do mês, de separar um dinheirinho aqui pra fazer uma reserva ali de que quando acontecer algum imprevisto, né, algo assim relacionado à saúde, como foi o meu caso, esse mês que você tenha, eu acho que faz muita diferença. Então, vou contar aqui quanto que a gente tem, gente, pra saber se vai conseguir aqui me salvar a minha boia ou se vai salvar pelo menos uma parte minha, tá, gente? Então, vamos lá. Nós temos 100,
200, 250, 70, 80. Então, gente, eu tenho aqui R$ 280. A gente está aqui, ó, negativos, em 330 e 12 negativos, ó, mais 280. Então, agora, né, eu vou precisar retirar da minha reserva financeira o valor de R$ 50,12, ó. Exatamente isso daqui, ó. R$ 50,12. Então, olha, gente, a diferença de ter esse dinheiro. O que era para ser negativo de 330,12 se transformou em R$ 50, tá, gente? Então, eu vou retirar da minha reserva apenas R$ 50. Então, olha a diferença de você ir acumulando um pouquinho todos os meses, tá? Isso daqui, gente, faz a diferença, ó. Isso daqui, gente, salva orçamento, tá? Então, eu peço para quem faz esse controle que consiga também separar um valorzinho para sua reserva do mês, tá? Então, negativos aqui, gente, né, do mês, eu fiquei em 330,12, mas aqui que eu vou precisar retirar da minha reserva é apenas esse valor de R$ 50,12. E esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Eu tentei ser o mais breve possível, mas é porque realmente eu acho que algumas coisas a gente tem que explicar mais, falar um pouquinho mais da nossa realidade, porque com certeza mostrar, assim, um pouquinho do que a gente passa pode também ajudar vocês, né, que muitas vezes passam pelas mesmas coisas e a gente se sente um pouquinho isolado, um pouquinho sozinho, né, às vezes acha que só acontece com a gente. Então eu acho que quando a gente tem, assim, pessoas pra assistir que passam pela mesma coisa, eu acho que isso nos aproxima e faz entender a importância de continuar, tá? Porque como eu disse pra vocês, a minha vontade era de desistir nesse mês de março e esperar abril começar pra ir começar novamente, mas eu achei importante mostrar a realidade, não só pra vocês, mas pra mim também, pra mim saber que quando eu não faço os meus controles, é isso que acontece, tá? Então a gente tem sim que fazer os controles e a gente também não faz porque a gente gosta, tá, gente? Eu não faço isso daqui porque eu amo de paixão, tá? Eu gosto. Vou ser bem sincera com vocês que eu tenho parafuso a menos porque eu gosto de fazer aqui. Mas assim, não é um amor, sabe? Não é aquela, eu amo, eu vou fazer agora porque eu gosto muito. Não, gente. Eu faço isso daqui primeiro porque eu preciso, tá? Eu preciso fazer isso daqui porque é somente através dos controles que a gente chega em algum lugar, que a gente economiza dinheiro, que a gente faz a viagem, que a gente tem dinheiro na reserva, que a gente compra o notebook, que a gente, né, enfim, faz tantas coisas. Então, essa daqui é a grande mensagem desse vídeo. E também, gente, mulheres, vão no ginecologista, tá, gente? Se cuidem, porque realmente um momento de saúde, assim, pode interferir, né, nas finanças da família inteira, que foi o que aconteceu aqui nesse mês, tá bom? Até o próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!